vivo? Aos vivos e a cores. Meu muito bom dia mais uma vez para você do Terceiro, de Francisco Aires 1 e 2, de Canavieiras, de Esperantina, de Baixa Grande do Ribeiro 5, de Lesbão Veloso 3, você que está logado também pela plataforma. Alô, Adriana Souza. Bom dia, Adriana Souza, de Isaías Coelho, Terra Boa, micro-região, pertinho de Tainópolis. Eu passei em Isaías Coelho. Pertinho de Tainópolis, micro-região de Picos, se eu não me engano, viu? Isaías Coelho fica entre Simplício Mendes e Picos, né? Por dentro. Ah, papai, eu conheço, viu, tia? Tinha uma ponte de madeira que a gente passava por ela, eu ficava morto de medo, viu? Sei lá se essa bicha não vai quebrar, rapaz. Eu passei numa ponte de madeira construída por um padre lá na região de Tainópolis, se eu não me engano. E a bicha... Depois fizeram a ponte de concreto, né? Quando eu passei a última vez, eles estavam já concluindo a ponte de concreto. Mas eu passei na de madeira umas 3 vezes, viu? Dava um medo danado, viu? Eita, rapaz, olha. Estamos nos governos do meu amigo Ernesto Bugman Geisel e João Batista Figueiredo, meu amigo João Figueiredo, o homem que vai reconduzir o país à redemocratização. Vai ser de forma lenta, como nós vimos. Ali ainda é município de Simplício Mendes, olha aí, ainda é município de Simplício Mendes, mas eu lembro, viu? Por dentro, na estrada, estreitinha, rapaz. Estreitinha, viu? Eita, rapaz. Vamos mais mostrar imagens da luta pela anistia política. Olha aí essa imagem do Folha de São Paulo de 79. Pela anistia ampla, geral e restrita. Olha aí, ó. Pelo um salário mínimo, a inflação não é causada por aumento de salários, mas por especulação financeira. Os estudantes, os trabalhadores, intelectuais e políticos voltam a se mobilizar em busca de direitos. Isso é muito importante. Voltam a se mobilizar em busca de direitos. Perfeitinho? Tá aí o Ziraldo, nessa chargezinha aí da anistia. Aqui é o meu amigo Miguel Arraes, olha. Volta de Miguel Arraes é uma conquista do povo. Os exilados estão de volta. Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos os exilados estavam de volta ao país. Alô, galera de Palmeira, de Guariba. Deixa eu ver mais ali quem está aos vivos. De boa na Lagoa, né? Vou passar a imagem. Veja que a lei da anistia literalmente perdoou da justiça os torturadores, garantiu a impunidade nessas duas charges do Latuf, aqueles que estavam envolvidos com a tortura, as mortes. Evidentemente, o cenário dessas charges foi quando ocorreu a Comissão da Verdade, aquele cenário em que nós tivemos a investigação para trazer à tona sobre os brasileiros que haviam morrido, torturados, e sobre os torturadores, 2012, 2013. E o Latuf fez umas charges demonstrando que os militares que participaram de desaparecimento, de mortes e outros, eles ganharam de presente a impunidade. A anistia os protegeu da justiça. Olha o Petrônio Portela, piauiense, muito importante nesse cenário aí, galerinha. Padre Geraldo, olha aí. Eu lembrei que tinha sido feita por um padre, tia. Lá, eu pensei que já era Itainópolis, viu? Mas é depois de Simplício Mendes, pouca coisa, né? Tá aqui o Petrônio Portela Nunes, vai ser ministro da Justiça, um grande articulador político, que já tinha sido presidente do Senado durante o governo do Ernesto Geisel, e vai ser ministro da Justiça do João Batista Figueiredo, nosso valenciano Petrônio Portela Nunes,
Tá ele aí no Roda Viva, em entrevistas. O homem se dedicou demais à política e deixou a saúde de lado, fumava demais, né? Foi a maior projeção do Piauí durante o regime militar. Petrônio Portela Nunes. Contra fatos não há argumentos. Foi senador da República, eleito pela Arena em 66. Foi reeleito em 74 pela Arena. Vai ser o líder da Arena no governo do Médici, e depois o presidente do Senado e o líder do governo do Ernesto Geisel, quando nasceu a Missão Portela. Uma ideia durante a gestão do Geisel de um político com uma certa habilidade de negociação política entre os militares e parte da sociedade civil, que passou a fazer uma ponte entre os militares, a sociedade civil e o MDB para a reabertura. Então vai ser o arquiteto da reabertura foi o meu amigo Petrônio Portela Nunes. Depois, ministro da Justiça, olha, do João Batista Figueiredo. O homem era forte demais. Ministro da Justiça do Figueiredo em 79, faleceu em 80 muito prematuramente, depois de sentir uma dor no coração. Não foi ao médico, achava que era passageiro e acabou falecendo. Então, do Petrônio, importante, ó, do gabinete do Petrônio, ali nós tivemos o aprimoramento da lei da anistia, vai nascer o pluripartidarismo de 79 para 80, e que as próximas eleições para governador, que ele não viu, mas seriam pelo voto popular, pelo voto direto. Então nós estamos tendo um desmonte do regime militar, isso é importante demais. Faleceu no ápice da vida política como ministro da Justiça, provavelmente seria o eventual candidato a presidente da República, se não tivesse falecido em 80, provavelmente o candidato do Figueiredo nas eleições de 85 fosse o piauiense Petrônio Portela Nunes, importante figura aí nesse cenário da redemocratização. Tio, é em Simplício Mendes, foi feita pelo padre Geraldo. Liga Simplício Mendes a Isaías Coelho. Depois em Vera Mendes, Itainópolis e Picos. Aí, tio, eu lembro, tio, eu lembrei aí desse cenário, viu? Alô, professora Dulce, lá da escola de Isaías Coelho. Alô, Dulce, da escola Ubiraci de Carvalho, belezinha, galera de Isaías Coelho. Eu passei nela, Adriana, umas 3 vezes ou 4 antes da construção da ponte de concreto, né? Porque hoje é de concreto armado. Eu passei nela umas 4 vezes. Eu estava indo no rumo de Picos, tá correto, de Picos. Dom Fernando, deixa R$1 na tela aí para a galerinha fazer o print, por favor.
Vamos lá, mestre Fernando. Vamos lá, mestre Fernando. Alô, Francisco Maicon. Bom dia, Francisco Maicon. Só não falou a cidade do meu amigo Francisco Maicon. Tá aí o Petrônio Portela com o presidente Ernesto Geisel. Aqui ao lado é o Dirceu Arcoverde. Foi eleito senador, o Dirceu. Vou passar a imagem. Tá aí o Petrônio com o Itamar Franco e o Tancredo Neves. O Itamar e o Tancredo eram do MDB e o Petrônio era da Arena. Lembrar disso daí. Tá aí a última esperança de diálogo para reabertura. Era o piauiense Petrônio Portela. Ele, Arena, aqui em conversação com o líder do MDB, que era o velho Ulisses Guimarães. Aí faleceu prematuramente, né, o principal negociador do processo de reabertura. Faleceu depois de uma viagem a Santa Catarina, se sentiu mal, voltou de avião para Brasília, não quis ir ao médico e um ataque cardíaco fulminante levou à morte de Petrônio Portela Nunes. Olha aqui, olha, o pluripartidarismo, importante, olha, pluripartidarismo, importante, olha, a ideia de que nós vamos ter de novo uma pluralidade de partidos. Só tinha dois, a Arena e o MDB. Eu estou colocando assim, olha, demonstra um aspecto um tanto democrático que nós tínhamos ali da gestão liberal, da gestão do meu amigo Figueiredo. Era uma pressão da sociedade pela redemocratização. Mas foi uma estratégia também de enfraquecer a oposição. Haja vista que o MDB era composto principalmente por várias tendências políticas sociais diferentes, divergentes. Eram sociais-democratas, eram trabalhistas, eram esquerdistas, estavam todos dentro do mesmo partido, e a ideia, nós vamos desmobilizar a oposição, haja vista que o MDB vai se fragmentar em vários partidos políticos, e isso se concretizou na prática. O ministro da Justiça era o meu amigo Petrônio Portela Nunes. Então está aí o pluripartidarismo. Hoje nós temos mais de 30 partidos políticos. Não dá nem para decorar o tanto de partido político que tem. Mais de 30, velho. Mais de 30. Deixa um realzinho, Fernando, só um realzinho na tela, por favor. Ok, mestre Fernando, autoridade na sonoplastia, direção, coordenação do canal Educação. Olha, era o bipartidarismo, aqui é a Arena, viu? Aqui é o símbolo da Aliança Renovadora Nacional e do Movimento Democrático Brasileiro. Eram os dois partidos, agora nós estamos no pluripartidarismo. Nas eleições de 78, tinha o senador biônico. Olha o pluripartidarismo aí, galerinha. Olha o tanto de legenda política que nós temos na atualidade. Ó. Olha o tanto de legenda. Sistema político que admite a existência legal de vários partidos políticos. Aí, claro, a Arena se transformou no PDS. Obrigatoriamente os partidos têm que ter a sigla P de partido. Era proibido, mas agora é obrigatório.
O PDS vai ser o Partido Democrático Social, basicamente os políticos que haviam apoiado o governo durante todo o regime militar, era a ex-Arena. Em 84, uma parte deles vai formar o PFL, nós vamos ver já já, e o MDB, como se previa, olha, se dividiu em várias agremiações partidárias, o PP, o PMDB, o PDT, o PTB da Ivete Vargas, neta do Getúlio Vargas, depois o PT ligado aos sindicatos do ABC Paulista, e estão aí os vários grupos de oposição agora ao governo. Antes era só um partido, mas evidentemente que a oposição ficou fragmentada. De novo, fragmentada. Vamos passar. Olha aí, a antiga UDN. A UDN era aquele partido ante o Getúlio Vargas. Se transformou na Arena, e agora a Arena é o PDS. Uma parte do PDS formou o PFL, agora é o PP, o DEM, o Avança Brasil e etc. Está aí a evolução do partido que vinha lá da era Vargas, lá da República Populista, e atualmente é o PL e o PP, antiga Arena. O Lula foi preso durante o regime militar, ele coordenava as greves, vai ser condenado por incitar as manifestações populares contra o governo, foi passar um dia na cheirosa, como diz o Caba. Está aí eles fundando depois o Partido dos Trabalhadores, o Partido Sem Patrão, notadamente principalmente com trabalhadores egressos do movimento sindical, com intelectuais e com estudantes. Nasceu mais ou menos dessa forma. Aí você tem hoje o hiperpartidarismo. Ah, meu amigo, a quantidade de partidos é gigantesca, né? Hoje o que não falta é partido político. Viu? O festival de partidos é incrível, né? Aí a linha dura, galerinha, não aceitava a reabertura. Lembre-se que isso aqui não é o presidente Figueiredo, viu? Mas militares linha dura estavam realizando atos terroristas para evitar a redemocratização. Então, a banca de revista no Rio foi endereçada uma carta ao presidente da OAB. A OAB era crítica ao regime, e quando a carta foi aberta pela secretária, era uma carta bomba, a secretária da OAB faleceu imediatamente. No show do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, no Rio Centro, em São Paulo, foi enviado um automóvel Puma com 2 militares, com a bomba para ser colocada debaixo do palco. Pouco antes de ser colocada debaixo do palco, ainda antes de sair de dentro do automóvel, o projétil explodiu, veio a falecer um oficial imediatamente, o outro ficou muito ferido. Então era a própria linha dura que era contra a reabertura. Tá, imagens da época, o governo disse que não foram os militares, que tinha sido um atentado das esquerdas na época, massa. E tá aí o Figueiredo. Veja que a nossa dívida externa vai sair de controle. Quando o governo assumiu em 1964, a dívida externa era 3 bilhões de dólares. 3 bi. Ora, quando sair em 85, a dívida externa vai ser 92 bi. Ah, papai! Como diziam, eles realizaram, nós agora estamos pagando. Estamos pagando. Então, a década de 80, que você está vendo aqui, a dívida externa saltando de 50 bilhões para 93, olha, a década de 80 vai ser a década perdida. E o presidente da República não estava muito aí para o povão, né? Não estava aí muito para o povão. Está aí recebendo o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e, como ele dizia, eu prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. E era verdade, né? Olha a década perdida aí, ó. Olha a década perdida aí, galerinha. Dom Fernando, deixa R$1 aí na tela, por favor.
açoita. Olha, eu coloquei assim, ó. Os anos 80, na economia a gente chama de... na arte, na música brasileira, aí vai ser um espetáculo aí. Eu acho que vai ser o renascer da música tupiniquim os anos 80. Legião Urbana, RPM, Blitz, Barão Vermelho, Cazuza. Ih, rapaz, vai ser uma década assim explosiva na música tupiniquim. Nenhum de Nós, Paralamas do Sucesso, só chibata, viu? Mas economicamente a gente chama de década perdida, olha. A inflação vai ser altíssima, daqui a pouco vai sair de controle por completo. Vai haver uma recessão econômica. É o chamado crescimento rabo de cavalo. O que é um crescimento rabo de cavalo? Crescendo para baixo, viu? Crescendo para baixo. Então, veja que no governo do Médici, em 1973, o crescimento foi de 14% na economia. 14% ao ano em relação ao ano anterior. E em 1983 foi menos 3,5%. Foi um crescimento rabo de cavalo. A gente cresceu menos e a economia fez foi encolher. Deu para ver? De 83 em relação a 82, a gente produziu menos em 83 do que em 82. Então não teve como, ó. Desemprego, fome, miséria, acelera-se o processo de favelização. Daqui a pouco você vai estar nascendo a criminalidade nas favelas. Eu vou botar bem aqui, olha. Surgem os grupos criminais nas favelas. Foram. PCC e esses estudos. A criminalidade, a venda de drogas, de armas nas favelas se acentua principalmente. Vai haver um inchaço urbano. Esse inchaço urbano é filho principalmente do êxodo rural. As cidades crescem sem um planejamento. Mortalidade infantil não apenas nas grandes cidades, mas também no interior, vamos dizer assim, na zona rural. Haja vista que não haviam políticas de inclusão social, e a dívida externa que você já viu comigo aí, saindo de controle. Notadamente, essa charge do Ziraldo de 74, ela é mais pura verdade. Ó. Só esse ano entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento vai ser feito daqui a 10 anos. Aí o pai do menino está dizendo, tadinho. Tadinho porque quem vai sofrer são os brasileiros. Daqui uma década. E essa década que nós estamos vendo é a década de 1980, com a mega dívida externa, conforme você vê aí essa charge do Ziraldo. Vou passar em 84, o deputado do PMDB do Mato Grosso, Dante de Oliveira, propôs uma mudança na Constituição. A Constituição era a Constituição de 67. Ele propôs uma emenda constitucional, ou seja, que a Constituição fosse mudada e que a próxima eleição para presidente da República fosse pelo voto popular, fosse de forma direta. Sabe qual era a última vez que o brasileiro tinha votado para presidente da República? Tinha sido na eleição do louco da vassourinha, o Jânio Quadros. Então havia um sonho, e a campanha das diretas, em apoio à proposta do deputado Dante de Oliveira, ganhou o país. Vários partidos se envolveram, estudantes, jogadores de futebol, intelectuais, artistas se envolveram em pressionar o Congresso que aprovasse a emenda, mudasse a Constituição, e a próxima eleição o povo brasileiro votasse para presidente. Foi o PMDB, o PT, o PDT, o PTB e um apoio de parte do PDS. Opa! Mas o PDS não era a antiga Arena que apoiava o regime militar e a eleição indireta? Era. Eu estou dizendo que teve um apoio
apoio de parte do PDS que formou a Frente Liberal. Aqueles comícios, a Fafá de Belém cantando o hino nacional, a bandeira do Brasil voltou a ser flamulada nas praças públicas, o brasileiro voltou a ter prazer de dizer que era brasileiro. Eu me ufano desse país. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí a Fafá de Belém soltava uma pomba, lembrava liberdade. Foi lindo. Mas a emenda foi derrubada em Brasília. É, meu amigo. Faltaram 22 votos. A emenda Dante de Oliveira não teve o apoio suficiente dos deputados. 67 deputados covardemente não foram votar para não dar a cara a tapa, claro. E a emenda foi derrubada. Então as próximas eleições seriam como? Indiretas. Seriam como? Indiretas. Não é o povo brasileiro. Então, o PMDB lançou a candidatura do governador das Minas Gerais, Tancredo de Almeida Neves, o Tancredo Neves, que vai enfrentar, deixa eu botar bem aqui, olha, o Paulo Salim Maluf, que tinha sido governador de São Paulo e é o candidato do PDS, apoiado pelo presidente João Figueiredo. Notadamente, uma parte do PDS formou a Frente Liberal, e fez uma proposta para o Tancredo Neves e o PMDB. Essa Frente Liberal era o José Sarney, senador do Maranhão, o Hugo Napoleão, governador do Piauí, o Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, e o Marco Maciel, do Pernambuco. Políticos que tinham estados que tinham uma grande bancada de deputados no Congresso e propuseram: nós vamos votar no Tancredo, mas nós queremos indicar o vice. E o vice do Tancredo nas eleições contra o Paulo Maluf era o José Sarney. O Paulo Maluf teve 180 votos para presidente e o Tancredo Neves teve 480 votos para presidente. Lá no Piauí a gente diz assim, foi uma taca, meu parente. Foi uma taca. O Tancredo ganhou, mas não comeu, porque no dia anterior à posse, que era dia 15 de março, o Tancredo Neves deu entrada no Sara Kubitschek e um pouco mais de um mês depois ele veio a falecer no dia 21 de abril. Falecia o Tancredo, considerado naquele cenário um salvador, a esperança de um Brasil melhor. E quem ganhou a presidência 0800 foi o homem de bigode do Maranhão. Foi o meu amigo José Sarney. Então está iniciando um período agora que não é mais sob o domínio dos militares, haja vista que o presidente é um civil. Perfeito? Deixa R$1 aí na tela, meu amigo Dom Fernando, por favor, em italiano.
Ser seu namorado, quero sair por aí. Tchananã. Olha aí, meu amigo Chico Buarque, eu quero votar para presidente. O senhor diretas era Ulisses Guimarães, esse senhor da cabeça carequinha, com a camisa amarela. Aqui é o Fernando Henrique, depois vai ser presidente, que é o Tancredo Neves. Aqui era o Leonel Brizola, Orestes Quércia, o Luiz Inácio Lula, na campanha pelas diretas no ano de 84. Últimos meses de 83 e 84, o Brasil foi agitado pela campanha das diretas já. O país estava envolvido. Políticos, intelectuais, estudantes, lideranças sindicais, lideranças religiosas, estudantis. Parece que o país acordava, olha. Parece que o país acordava. A Associação Paulista dos Municípios pelas Diretas, o PMDB pelas Diretas, e voltava a flamular aí as bandeiras do comunismo, como você está vendo a imagem lá do Partido Comunista, e a bandeira vermelha também do PT nos grandes comícios das diretas. Está aí, finalmente, a imprensa como a Veja e o Globo deram uma palmatória, viram a importância e o cenário da pressão popular pelas eleições para presidente serem de forma direta na próxima eleição. Mas não logrou êxito, apesar de toda a campanha, olha aí ela, campanha das diretas. O Flamengo tinha a torcida, o Fla Diretas, quando a emenda Dante de Oliveira foi derrubada. Quando a emenda Dante de Oliveira foi derrubada e o candidato apoiado pelo Figueiredo era o Maluf, o Figueiredo era torcedor do Fluminense. E o Flamengo, até meio que provocativo, disse: o Fla não Malufa. Era provocativo. Mas o mais bonito era o clube dos Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulistas, que tinha a democracia corintiana com Birubiru, com Dr. Sócrates. Grandes nomes do futebol se engajaram em dizer: nós defendemos a democracia. Nós defendemos a democracia. E aí o presidente Figueiredo, naquelas frases clássicas dele: o povo, uma besta quadrada que não sabe nem escovar os dentes, vai saber votar para presidente? Tu é louco? Olha o discurso do meu amigo Figueiredo aí. Negativo, evidentemente, ao voto popular para a presidência da República. Para a gente chegar nas questões, né? Eu acho que tá bom, viu? Foi uma narrativa longa hoje, viu? Para a gente chegar nas questões. Da Universidade Federal do Tocantins, olha, UFT. O ato institucional número 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 68, durante o governo Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira. Vigorou até dezembro de 78 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal considerados. O AI-5 significou, resumidamente, o que, galerinha? O AI-5 significou, resumidamente, o que, meus pimpolhos? O que, meus pimpolhos? 1 minuto na tela, meu amigo Dom Fernando, para a galerinha mandar, mandar os respostas possíveis.
O AI-5 significava, resumidamente, permanência de privilégio de foro privilegiado por prerrogativa de função? Não. Acabou o foro privilegiado, haja visto que o presidente pode demitir, pode afastar, pode punir. Não há mais foro privilegiado. Obrigatoriedade do direito de votar nas eleições sindicais. Não haviam eleições sindicais. Os sindicatos estavam sob controle durante o AI-5. Manutenção apenas do direito privado? Não, havia o direito público também. Proibição de atividades autônomas? Não, ele não mexe nas atividades dos trabalhadores autônomos. Camelôs, cabeleireiros, não eram proibidos, evidentemente. Agora, o AI-5 suspendeu direitos políticos? Sim, é verossímil, tem verossimilhança, é verdadeiro. O AI-5 suspendeu direitos políticos durante o regime militar. Galera, lá de Isaías Coelho com a Adriana Distil, letra A de aprovados. Letra A de aprovados. Próxima. Questão do Enem PPL, só não está o ano, né? Em todas as partes do mundo, a polícia se equipa ricamente para bater no povo. Graças a Deus, no Brasil, a televisão não mostra essas coisas. Só mostra novela e etc. Top, né não? Eita, rapaz. Os aparelhos televisores se multiplicaram nas residências do Brasil a partir da década de 60. A partir da charge, os programas televisivos eram controlados para atender interesses de quê? Os programas televisivos eram controlados para atender os interesses tantanantã, tantã. Foi tanto que eu te amei. Galerinha já mandou resposta ali, ó. Questão do PPL. Eu vou pesquisar depois qual o ano dessa questão. Era para atender aos interesses dos artistas críticos? Não. Os artistas críticos eram censurados. Eles perdiam espaço na televisão. Dos grupos terroristas, notadamente não, né? Com certeza não. Dos partidos oposicionistas, até não, porque o governo fez a Lei Falcão e você viu que ela censurava a propaganda eleitoral na televisão e no rádio. De intelectuais esquerdistas, também não. Era principalmente para atender ao interesse dos governos autoritários. Era a censura, a que não mostrava nem a tortura, nem a desigualdade social, nem os problemas que o país tinha, mas as novelas da Globo mostravam o país das maravilhas. Um Brasil que dava certo, notadamente, ao interesse dos governos autoritários. Letra C de sabido, Antônio de Souza e Adriana já acertaram. Próxima. Analise a imagem. Abaixo a ditadura, o povo no poder. Olha aí, abaixo a ditadura, o povo no poder. Denominada de Passeata dos 100 mil, ocorrida em junho do ano de 68. Essa manifestação foi organizada por movimentos estudantis e teve a participação de religiosos, jornalistas, políticos e artistas que tomaram as ruas do Rio de Janeiro em 26 de junho do ano de 68. Levando-se em conta a imagem e o contexto em que ocorreu essa passeata, ela deve ser entendida como, levando-se em conta
a imagem e o contexto em que ocorreu essa passeata, ela passeata, né? Deve ser entendida como... Meu amigo Dom Fernando, deixa R$1 na tela aí pra galera mandar a resposta. Lá de Elesmão Veloso. Cadê Elesmão Veloso na tela, rapaz? Ah, vamos lá. Galerinha já mandou, diz que é letra C de sabido, olha. Dulce distil, letra C. A imagem e o contexto em que ocorreu a passeata, ela deve ser entendida como combate à liberdade de expressão, não, defesa da liberdade de expressão. Enfrentamento aos regimes comunistas, não, porque no Brasil não era comunista. Apoio incondicional ao alinhamento com os Estados Unidos? Não, era questionar esse alinhamento com o Zé Uá, muitas vezes. De boa? Defesa da democracia e da implantação do voto indireto? Não, do voto direto. É uma manifestação contrária ao poder estabelecido. E o poder estabelecido, aí era o presidente Costa e Silva, era o período do regime militar, letra C de sabido, haja visto que a passeata passa a considerar o governo dos militares como uma ditadura. Veja que isso passa a ocorrer principalmente durante o governo do Costa e Silva, de 68 para frente. Leia a seguir um trecho da canção Cálice, de Chico Buarque de Holanda. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Quer cantar, tia Joyce? Como beber essa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Claro que a música, a canção Cálice foi censurada no ano de 73. Foi censurada em 73. Nessa canção, o autor faz um jogo de ideias utilizando a grafia da palavra cálice, utilizada no poema com o claro objetivo de dar a esta palavra o sentido de cálice.
de calar-se. A principal característica do regime militar, a qual associa a crítica de Chico Buarque de Holanda, expressa na canção Cale-se é quale. A principal crítica que se associa a essa expressão é quale. Meu amigo Dom Fernando, deixa R$1 aí na tela, per favor, em italiano. Please. O Roberto veio semana passada. Não. Se distil, o cálice refere-se à censura. Tá correto? Tá, sim. O cálice refere-se ao governo censurar. Cálice. Cálice. Vou passar a imagem. Inúteis. Ó, o traje a rigor é dos anos 80, viu, Joyce? Inúteis. A gente somos inúteis. A gente não sabe escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inúteis. Veja que a gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. É uma crítica àquilo que o governo Figueiredo falou sobre a possibilidade, claro, de o povo votar para presidente. Gravado inicialmente em 83, a letra da música Inúteis de Ultraje a Rigor remete a quê? Vamos deixar 1 minuto na tela, meu amigo Dom Fernando, per favore, em italiano, per favore. Letra inútil do ultraje a rigor remete ao abismo social entre brancos e negros presente desde a escravidão? Não, porque ela não tematiza a questão social exatamente. Ao nacionalismo presente na sociedade contra os preconceitos externos? Também não, viu? Também não, viu?
Tem gringo pensando que nós é indigente, não é questão dos gringos, não. Uma crítica à situação econômica do país que vivia o milagre. Não, década de 80 não é o milagre, é a década economicamente perdida. A falta de higiene das camadas populares, tradicionalmente anti-banho, não, o brasileiro gosta de tomar banho. Remete à forma de escolha presidencial realizada à época pelo voto indireto. O povo não tinha o direito de escolher o presidente da República. Portanto, letra A, Adriana, Antônio e Dulce, certinho, letra A de aprovado. Vamos passar mais. Olha a charge do Jaime Leão, publicada no jornal Movimento em janeiro de 1980. Janeiro de 1980. A charge de Jaime Leão, publicada em janeiro de 80, remete ao processo de redemocratização e reflete sobre eu não deixar tão claro que te quero. Chururu, 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 cada vez. E conta mais gente no meu teatro. Não dá mais pra dormir no meu cansaço. Estou apaixonado por você. Vamos lá. Essa daqui é mais capciosa. Primeiro você tem que saber que todos esses partidos são de oposição ao governo. Todos esses são oposição ao governo. Basicamente eles eram antigamente o MDB, mas você viu que o MDB se fragmentou. Então, reflete sobre a pluralidade de ideias nos partidos de direita, não, porque esses seriam os partidos de esquerda. Esses seriam os partidos de esquerda. De boa. A diversificação de partidos nas eleições presidenciais. Olha, não teve eleição presidencial em 80. E quando nós formos ter eleição em 85, vão ser 2 partidos. Vai ser o PDS e o PMDB. A falta de perspectiva do cidadão em relação à inflação. Notadamente, a charge não tem a ver com a inflação no país, apesar de que na década de 80 ela era muito grande, né? A democratização do país com pluripartidarismo. Olha, estamos no caminho de uma democratização? Sim. Mas a charge não está refletindo sobre essa democratização. Haja vista que você tem um cidadão, um eleitor, e você tem vários partidos que você possa votar. Mas eram os partidos da oposição ao governo. Então vai haver uma fragmentação partidária da oposição ao regime militar? Sim. Ocorreu uma fragmentação partidária dos partidos de oposição ao regime militar? Sim. Porque era só o MDB. E agora são vários partidos. Letra E de helicóptero. Letra E de helicóptero. Essa daí estava mais capciosa, viu? Essa daí estava mais dificultosa. Deixa eu ver se ainda tem. Ainda tem mais uma. Mas está acabando o nosso tempo. Olha, está acabando o nosso tempo ali. Deixa eu ver. Galera de Batalha. Bom dia, Batalha. Bom dia. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Esperantina, alô Esperantina, cheirinho na caixa do oi. Alô Elesbão Veloso, Francisco Ares. Estou me despedindo aqui de você até na próxima segunda-feira, deixando um cheiro na caixa do oi de todo mundo. Eu vou encostar ali na câmera, viu? Para dar um cheiro na caixa do oi assim, ó. Cheirinho, povo! Cheirinho, até a próxima semana e tchau, valeu, povo!